Uma das piores consequências da ocupação descontrolada do território e do abandono das populações que vivem em área de risco são as situações de desastres e emergências. Não raro, com as chuvas vêm as enchentes e com a seca do inverno, os incêndios. As situações se repetem ano a ano, causando dor, sofrimento. O desastre em si ele tem várias definições, mas uma mais básica que a gente pode classificar é quando há um número maior de vítimas do que o de socorristas para poder fazer o controle dessa emergência. A emergência em si é a necessidade de uma ação rápida para ajudar alguém. Seja uma ação de salvamento ou seja uma ação de transporte. A área da psicologia de desastres e emergências é muito nova no Brasil e, como tal, ela solicita muito estudo, muita pesquisa, muita reflexão sobre a prática, porque ela tem contornos próprios que ainda não ficaram bem definidos. Então, ela se utiliza de conhecimentos, de práticas de psicologia clínica, de psicologia social, ambiental. Ela leva a essa confluência que compõe um novo campo, né, de saber e de prática, mas que para nós aqui no Brasil ainda é muito nova. O incêndio de setembro de 2014 não foi o primeiro na favela do Piolho, zona sul da capital paulista. Encravada em uma das regiões mais caras da cidade, a favela convive com a iminência de desastres. Mas no final das contas, quando ele acontece, ninguém está realmente preparado. Aqui eu moro há 40 anos nesse lugar. Criei meus filhos tudo aqui nesse lugar. Uns 3, 4 incêndios e todas as vezes a mesma forma, entendeu? O pessoal fala que vai dar moradia pro pessoal e até agora não deu, não fez nada até agora, mais outro incêndio. Inclusive eu perdi tudo, não só eu, com várias as pessoas. Perderam tudo, né? Eu não sou de sair de casa. Aí esse dia me deu vontade de sair, eu fui na casa da minha mãe, né? Aí o que acontece? O pessoal tentaram ligar lá, né? E não encontrava e tal. Quando conseguiu, através de uma vizinha, a favela tá pegando fogo, eu vim de lá doida. Quando eu cheguei aqui já tava queimado tudo. Nessa comunidade mesmo, quando o Corpo de Bombeiros foi extinguir o incêndio, eles tiveram muita dificuldade para poder acessar o local. Foram barrados, então acaba sendo um pouco difícil a entrada do Corpo de Bombeiros nas comunidades, até pelo Corpo de Bombeiros ser um órgão da Polícia Militar. Então ele acaba sendo visto nesse momento mais como um opositor e não alguém que veio auxiliar. A realidade desse pessoal é a seguinte: tem um incêndio, Defesa Civil vem, dá um kit higiene, dá um kit cesta básica, um colchão conforme a numeração de famílias. Foi pela primeira vez que um prefeito se apresentou aqui, né? Então, o que a gente sugere? O povo, ele sugere um alojamento, só que o povo não abandona a área. Porque aqui está a história do povo. Aqui tem um contexto de vida. Aqui tem escola, tem o posto de saúde, tem a feira, tem um emprego. Não existia um prédio desse aqui, não existia um prédio desse aqui. Inclusive esse primeiro aqui do bairro, aqui, ó, meu pai trabalhou como pedreiro. Especulação imobiliária. Esse aqui é o segundo metro quadrado mais caro de São Paulo. Nós estamos entre o Campo Belo e o Brooklyn. Apartamentos de 2 milhões. Eu perdi tudo, perdi cama, geladeira, sofá, perdi tudo. Então a prefeitura tem que vir com decisão, não só com falação. Que não adianta chegar fulano, Beltrano, falar uma coisa, falar outra e não toma posição nenhuma pelo povo. Essa é a última palavra que eu falo. As pessoas querem, mas permanecer no seu local, né? Ninguém quer sair daqui. Eu teço o meu tecido social com o lugar também. Não é somente com a pessoa, né? Entendendo que somos seres biográficos, essa minha biografia está escrita também com o lugar. Ela pode dizer para você, todo ano chove e todo ano a água, olha, esse aqui é do ano tal, esse aqui é do ano tal, né? E vai mostrando as marcas que a água faz conforme foi enchendo e tal. Isso também está na biografia dela.
Né? E no ano tal, que encheu até aqui, eu tinha acabado de comprar a geladeira, e aí eu perdi a geladeira, e vai por aí, não é? Então, ela até pode já ter vivido, só que ela viveu, escreveu na sua biografia, aconteceu isso comigo, e eu sobrevivi. E isto lhe dá uma ilusão, e a gente precisa de algumas ilusões, lhe dá uma ilusão de que ela está segura para enfrentar um próximo, não é? Porque você ter que abrir mão, mesmo que a gente fale, mas imagina, essa ilusão aí te coloca em risco, aí você não vai conseguir lidar e tudo mais, né? A gente precisa ter algum senso de controle sobre a nossa vida, né? E é muito difícil você achar que a água está subindo, a água vem descendo e vai levar a sua casa, e você não tem senso de controle, você não tem controle sobre isso. Isso que ressalta muito, validando o apego ao lugar, o vínculo, o significado que tem o pertencer, isso que valida muito os trabalhos que a gente pode fazer de educação da comunidade, para ela se perceber também com alguma autoria naquele processo, para ela não ser vítima. Temos que levar as famílias para alojamento. As famílias não vão. Então já passou da hora e da medida da gente ter uma coisa justificável, uma propriedade sem risco, sem incêndio, sem enchente para esse povo que está aí nessa luta. Porque o povo aqui tem uma coisa, tem muita dignidade e muita garra. Realmente é um choque, porque ela é abruptamente retirada de onde ela morava e colocada num novo meio. Então, tem todo um trabalho de ressocialização e de adaptação para ela poder sentir um bem-estar naquele local. Às vezes ela pode ter dificuldade em lidar com os vizinhos podem ter dificuldade em apresentar algum tipo de preconceito por ser de uma zona diferente, né? Porque tem muita questão da regionalidade, pessoal da ZL, pessoal da ZN, então isso pode apresentar algumas dificuldades para a pessoa se adaptar e poder realmente internalizar esse novo lar. Um desastre é um fenômeno complexo. Como tal, ele não se satisfaz em ser abordado por uma única área do saber ou de uma prática. Então, sim, eu quero muito ouvir o que a psicologia social tem a contribuir na compreensão da complexidade desse fenômeno, porque ela pode mostrar um olhar, um viés que talvez não tenha sido levado em conta com uma percepção de uma área restrita. Então, acho que a gente tem que somar isso, sim, perceber o que é uma reação ampla ou que tenha raízes que expliquem o desastre numa perspectiva que a psicologia social vai nos dar. Então, é sempre bem-vindo. A única pessoa que tá dando um apoio total pra gente aqui é o pessoal da Defesa Civil, né? O pessoal da Soma, que tá fazendo a limpeza aqui, esse pessoal tá ajudando a gente, né? Chega aqui, dá um apoio, conversa, liga pra uma pessoa mais importante, esse pessoal tá dando apoio. A gente procura dar um apoio social, né? Após o bombeiro agir, aí sim, nós vamos encaminhar as pessoas para abrigo, ver o que elas precisam, chamar o CRAS, o CAP, se for caso de receber donativos, que eles receberam bastante donativo, graças a Deus. A gente procura fazer campanha para ajudá-los, entendeu? Para receber donativos. Essa é a parte da Defesa Civil, é a parte mais humana da coisa, né? No Brasil, se começou a falar em defesa civil há pouco tempo, né? A Política Nacional de Defesa Civil é recente, agora de abril de 2012, a 12.608, e é uma mudança cultural. Então, não só em São Paulo, mas no Brasil. Na verdade, esses grandes desastres, essas catástrofes, né, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, acho que movimentou um pouco o cenário político para pensar mais nas questões de defesa civil. E São Paulo, ela tem esse histórico de ocupação desordenada. Então, o que a gente precisa fazer é uma mudança cultural. Não dá para culpar aquelas pessoas que estão ali, mas a gente precisa colocar a questão da gestão do risco. Então, assim, não dá para tirar todas aquelas pessoas de uma vez, a gente não tem planos e soluções de moradia para todos imediata, mas a gente pode fazer e conscientizar, e isso eu acho que os psicólogos podem contribuir bastante, o psicólogo como um agente de mudança e
Isso é provocar isso nas comunidades. Então, eu moro numa área de risco. Como que eu posso diminuir os efeitos desse risco, né? Qual que é a diferença? É o empoderamento daquele morador. Ele se torna parte do processo, ele se torna um agente de mudança. O psicólogo ele tem um papel de divulgador, só que a grande dificuldade é como ele trazer essa informação e ser aceito por essa comunidade. Inicialmente, eu acredito que ele teria que procurar as lideranças da comunidade para expor as ideias e a intenção dele, o que ele pretende fazer naquela comunidade. Porque a partir do momento em que os líderes da comunidade compreendem que a intenção dele não é criticar, não é prejudicar, é somar, é ajudar em si a comunidade, a partir daí ele vai conseguir desenvolver um trabalho muito mais facilmente. A área em que estão situados os jardins Romano, Helena e Pantanal virou um exemplo emblemático. Lá, o governo do estado de São Paulo, ao invés de trabalhar para resolver os constantes problemas de enchentes, acabou ampliando-os com uma série de opções erradas. O desastre e as situações de emergência viraram vizinhos indesejáveis de centenas de famílias. Aqui foi onde que encheu de água, no ano 2010 para 2011. Aí encheu de água, as famílias ficaram 72 dias dentro da água aqui. Ficou em torno de mais de 2.000 famílias. Oi, Dida. A água chegou aqui, ó. A água chegou aqui dessa altura aqui, ó. Aqui já era para ter esgoto, ter água, ter tudo aqui. Olha as condições que as pessoas moram. Tem condições. Olha a mureta que eles têm que fazer para a água não entrar. E essa aqui nunca encheu. Aí eles fecharam a represa lá da Penha e abriram a represa de Mugim. E aí foi onde inundou, onde teve essa catástrofe aqui. Nós moramos no estado mais rico da federação, né? E então uma situação dessa, a situação. A psicologia obteve já uma voz que é respeitada, que é solicitada, né? E fico muito feliz com isso, sabe? Porque, e neste sentido, que nós não sejamos somente aqueles que vão depois para cuidar dos vitimados, né? Eu trabalho muito nesse sentido, que a pessoa possa ter as rédeas da sua vida, né? Que ela possa ser autora lá da sua vida e tudo mais. Então, a psicologia tem ocupado esse lugar. É recente, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado dos outros órgãos para verem a psicologia, né? Sabe, para aprenderem com a gente e para a gente também aprender com eles, né? Aqui é o Tietê. Olha a situação que tá o rio. É um esgoto a céu aberto. Ô, de casa. Moro aqui somente eu, minha filha, e minha casa tá toda rachada, caindo. Eu já tô velha, já tô virando de morrer, largar minha filha sozinha, jogada no mundo. A vida dela toda tá aqui, né? Dela e da filha dela. Ela foi desalojada lá da Vila Nova União, deram 7 mil reais para ela lá, né? Essa mulher vai comprar casa aonde com 7 mil reais, meu Deus do céu? Então ela teve que fazer o quê? Sair de uma barranca do rio e entrar em outra barranca do rio. Senão ela tá morando embaixo da ponte. Tchau, filha. Tchau. Obrigado, hein? E quem, na verdade, quem manda aqui é o governo do estado. Entendeu? Vamos descer aqui. As famílias, todos eles, para poder cozinhar, tem que tirar a água daqui, ó. E nesse cano, você tá vendo que o esgoto já tá ali. Oi, filha. 8 filhos. As crianças tudo pequenininhas. Tem essa senhora aqui também, tem os netinhos dela. As crianças aqui tudo estouradas, tudo cheio de ferida, porque a situação aqui é precária mesmo, porque aqui só Deus tem misericórdia. Então, acho que pra gente mudar, a gente tem que deixar de ser invisível, né? A gente tem que se fazer ver. Mas movimentos sociais, né? A gente tem que ir batalhando, levantando a autoestima dessas pessoas, dizendo que elas têm voz. Eu acredito muito que a gente consiga trabalhar com as pessoas e com as comunidades para que percebam sua responsabilidade, sabe? Responsabilidade significa responder por, né? Sabe? Não vou apontar o dedo nem para lá nem para cá. Responder por, quer dizer, o que é isso que está acontecendo, né? E quem tem voz, quem tem que falar coisas aqui, quem tem que fazer coisas, né? E aí, tanto um como o outro tem,
né? Tem níveis diferentes de responsabilidade, ações diferentes, mas eu acredito muito em que a gente possa trabalhar, sair desta coisa dicotômica e de culpado e vítima, para a gente poder envolver mais, ter uma coisa mais participativa, não é? Com a sua responsabilidade, seja responsável pelas suas coisas. Reclame quando você tiver que reclamar, sim. A gente precisa de sentar com o governo e discutir politicamente o projeto de moradia. A gente precisa mudar esse conceito de reagir apenas quando o desastre acontece, né? Essa mudança de cultura, mudança de percepção de risco mesmo, o psicólogo que atua em algum desses cenários, né, na educação, nos programas de educação ambiental, eles podem atuar também com essa visão. Cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade. E aí podem surgir comorbidades, como depressão e outras coisas que vão dificultar o trabalho. Mas o grande foco em si é valorizar a experiência da pessoa e tentar mostrar que ela pode vivenciar algo novo.